Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um plano de estudos para aprender um novo idioma em 2022. Eu sou professora de inglês e francês, eu também falo espanhol e eu sempre aprendi idiomas sozinha. E eu quero aprender mais 3 idiomas, o alemão, o mandarim e o italiano. No último ano eu estava focando em alemão e mandarim e o meu objetivo era chegar no nível A2 de alemão e no nível HSK2 do mandarim. E no meio do último ano eu fiz um teste de HSK2 online, daqueles gratuitos, não o oficial, e eu consegui passar no teste de mandarim. E em setembro eu viajei para a Suíça e consegui me comunicar um pouco em alemão, claro que não muito avançado, mas era o meu objetivo conseguir um alemão para me comunicar em situações de turista. E também ler placas, eu consegui entender muitas placas em alemão, isso ajudou bastante. Mas no final desse ano os planos mudaram um pouco e eu decidi focar em italiano em 2022, porque será um idioma que eu vou usar no futuro próximo mais do que o alemão e o mandarim. Nesse momento, pelo menos. Então esse foi meu passo inicial para poder começar meu plano de estudos para 2022, ver o que seria mais necessário para mim. Como o italiano é uma língua latina, minha estratégia é um pouco diferente dos outros idiomas, porque mesmo como iniciante eu já consigo ler, eu consigo consumir conteúdos avançados em italiano, então eu consigo ler livros em italiano, consigo ver séries, ver vídeos sem legenda, então eu consigo ter acesso a esse input mais avançado, mas as habilidades como fala e escrita são muito básicas. Porque como é um idioma que eu comecei faz pouco tempo, eu ainda misturo muito com o espanhol, com o francês, porque são idiomas parecidos. Reconhecendo que cada habilidade está em um nível diferente, eu estou adaptando as minhas atividades para cada habilidade. Para aumentar meu vocabulário, eu estou lendo muito em italiano, foi o que eu fiz com o francês. Quando eu comecei a aprender francês, eu comecei a ler só livros em francês, e agora eu estou lendo só em italiano. Eu normalmente baixo os meus livros, depois coloco eles lá no ReadLink, que é um site que ajuda a leitura, porque você pode só clicar nas palavras, não precisa sair do livro para ver a tradução. E todas as palavras que você clica ficam salvas para revisar depois. Se você não conhece o ReadLang, eu vou deixar um vídeo explicando como funciona. E a leitura me ajuda a aprender palavras novas, mas também a identificar aquelas palavras que eu entendo, porque são parecidas com outros idiomas, mas eu ainda não tenho fixa na minha memória. Porque eu entendo por ser parecida, mas na hora que eu preciso usar a palavra para escrever ou para falar, eu não lembro dela. Então, quanto mais eu leio, mais eu me acostumo com essas palavras também que são parecidas, mas não vêm na minha memória na hora de falar. E eu estou lendo livros de ficção normal. Agora eu estou lendo um livro do Dan Brown, por exemplo, então não são livros para estudantes. Isso porque, como o italiano é muito parecido com os outros idiomas, eu já consigo fazer uma leitura um pouco mais avançada. Mas, por exemplo, o alemão, eu estudei muito mais tempo alemão e eu não conseguiria ler os livros que eu estou lendo em italiano. Então é bom testar livros diferentes e ver qual é o nível que você consegue acompanhar. Então, para alemão, por exemplo, eu conseguia ler mais só textos menores e contos infantis. Eu não conseguiria uma história, um livro maior para adultos. Então, nem todo idioma vai ser parecido quando começa. Então, alguns idiomas como o italiano, talvez o espanhol, seja um pouco mais fácil de começar com um conteúdo mais de intermediário para avançado. Outros idiomas como o mandarim ou o alemão tem que começar super do básico no input também. Eu também tô tentando assistir muitas séries em italiano, ver muito conteúdo italiano. Eu acabo vendo mais vídeos no YouTube porque eu não encontro muitas séries em italiano no Netflix. Até se você tiver alguma recomendação, deixa aqui embaixo. Mas eu encontrei algumas, estou assistindo com a legenda em italiano. E eu foco na legenda em italiano, mas deixo aquelas 2 legendas que eu uso o Language Reactor para ver com 2 legendas. Então eu olho em italiano, quando realmente não entendi alguma frase, eu olho embaixo em português. Mas eu tento focar só em italiano. O meu foco maior para 2022 é melhorar a fala em italiano, porque é a habilidade que está mais para trás. E meu plano é, depois de ver alguma coisa italiana ou ler italiano, tirar algum tempo para pensar em italiano. Criar histórias na minha cabeça em italiano, criar diálogos, pensar no que eu vou fazer em italiano. E isso ajuda na fala porque ativa a minha habilidade de criar em italiano, não só receber informações. E é algo que eu fiz com todos os idiomas que eu aprendi. Então, depois de receber muito conteúdo naquele idioma, eu tento criar alguma coisa mesmo que seja só na minha cabeça para ficar mais automático na hora de formar uma frase, de falar do idioma. E também para perceber o que está faltando no meu italiano, porque quando começa a pensar, a gente vê assim, não sei fazer essa estrutura, eu não sei falar no passado, eu não sei esse tipo de vocabulário, então eu vou pesquisando e vou melhorando o italiano conforme eu vou vendo o que eu preciso. Então em 2022 eu planejo participar ao máximo das conversações do TNT, que é uma plataforma de conversação gratuita. Eu tenho um vídeo sobre eles, eu vou deixar aqui embaixo também. Na verdade, eu já comecei a participar esse ano. Eu tô muito feliz que eu consigo me comunicar, mesmo misturando muito, fazendo muitos erros, eu consigo entender e consigo me comunicar. Então, vou continuar participando para melhorar. E o grupo de italiano é muito legal, as pessoas se ajudam muito. E esses grupos de conversação são muito legais, porque são pessoas que estão aprendendo também, as pessoas se ajudam muito, indicam coisas, então é bem legal.
fora o grupo. Dependendo de como tiver a situação de distanciamento em 2022, eu quero voltar a fazer encontros de conversação, que é algo que eu fazia antes do distanciamento. Eu e meu marido organizamos alguns eventos no Porto de conversação e era muito bom para praticar vários idiomas, porque vinham pessoas de vários lugares. Quando eu morava no Brasil era mais difícil de encontrar pessoas para praticar, mas para quem não tem essa oportunidade, tem o TNT também, que dá para praticar de qualquer lugar do mundo. E por falar nisso, se você tem planos de fazer um intercâmbio em 2022, eu estou com uma parceria de bolsa de estudos com a IBS. Eles estão oferecendo bolsas para os meus inscritos para Nova York, Califórnia, Londres e Itália. Eu vou deixar o link das universidades aqui e o meu código para você ganhar 60% de desconto no intercâmbio. Inclusive, eu estou planejando fazer um para a Itália. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu nunca fiz intercâmbio, eu sempre aprendi idioma sozinha. E eu moro fora para trabalhar, nunca fui para um outro país para estudar. Porque geralmente os cursos de intercâmbio são fora do meu orçamento, mas agora com uma bolsa fica muito mais fácil. Então eu estou me planejando para poder aprender ainda mais italiano na Itália, mas eu não quero chegar lá sem falar nada. Então já comecei a praticar, já comecei a estudar sozinha para me preparar. Quais são os seus planos de estudo para 2022? Se inscreva no canal para aprender idioma sozinho. See you on Tuesday!